Oi, gente, tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Renata e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de gramática. E para isso, na aula de hoje, nós falaremos sobre estrutura de palavras, beleza? Acompanha aí comigo. Antes da gente falar sobre quais são as partes que compõem as palavras, eu acho importante a gente diferenciar alguns conceitos. Nós estávamos estudando até agora a fonologia. O que a fonologia faz? Ela estuda o som dos termos, né? E dentro da fonologia, a menor parte significativa é aquilo que a gente chama de fonema. Agora, nós vamos estudar a morfologia. A morfologia tem como foco a forma dos termos, a forma das palavras. E cada parte, a menor parte significativa, é o que a gente chama de morfema. Então, estávamos estudando os fonemas, agora nós vamos estudar os morfemas. Queridos, um exemplo aí para ficar mais claro. Nós temos a palavra gatinhos. Cada partezinha dessa é um fonema. Cada partezinha dessa traz um significado. Nós temos, por exemplo, a palavra... Ali nós temos a primeira parte, o gato, né? Que é a base da palavra gatinhos. Que é a que contém o significado da palavra gatinhos, né? Nós temos esse INH, que traz para nós uma ideia de diminutivo. Nós temos esse O, que nos traz um sentido de gênero masculino. E o S, que traz para a gente a ideia de plural. Beleza? O que a gente vai estudar, então? Essas várias partezinhas que compõem as palavras. O que o morfema faz? Eu junto o morfema com outro, que pá, forma uma palavra. Eu junto uma palavra com outra e formo o sintagma. O que é o sintagma? Quando a gente está lá estudando sujeito, predicado, verbo transitivo direto, objeto direto, pá. E os sintagmas juntos formam as chamadas orações. E as orações podem ter relação com outras orações. E aí é a hora que a gente estuda período composto. Oração subordinada, oração coordenada e assim em diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar do pequenininho, né? Do menorzinho morfema, para ir aumentando. E para esse estudo de estrutura das palavras, eu dividi essa aula em duas partes. Eu tenho a estrutura dos nomes, dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios. E depois nós vamos estudar qual é a estrutura dos verbos, tá? Então, primeiro, quais são os elementos mórficos dos nomes? O primeiro elemento é aquilo que a gente chama de radical. O radical é que contém o significado básico da palavra. E como que eu consigo identificar o radical? Eu pego a palavra primitiva, ferro, e transformo essa palavra primitiva em uma palavra derivada. Por exemplo, ferreiro ou ferradura. Cabelo, palavra primitiva, transformo em cabeleireiro, cabeleira e cabelinho. Aquela parte que se repete da palavra primitiva para a palavra derivada é o que a gente chama de radical. Lá em ferro, para ferreiro e ferradura, da palavra primitiva ferro para as palavras derivadas, qual a parte que se repetiu? Esse F, E, R, R. Na palavra cabelo, para cabeleireiro, cabeleira e cabelinho, qual parte que se repetiu? Esse cabel. Esse até o L ali. Então, isso é o que a gente chama de radical. Beleza? Queridos, ao lado do radical, logo depois do radical, eu tenho aquilo que eu chamo de vogal temática. As vogais temáticas vão aparecer tanto nos nomes quanto nos verbos. Por enquanto, pensem, por favor, nos nomes. As vogais temáticas dos nomes são A, E e O. E vão aparecer quando para nós? Através de duas formas, digamos assim. Ou elas aparecem para finalizar uma palavra, para finalizar um termo, e nunca uma vogal temática vai poder flexionar em gênero. Eu nunca vou poder pegar uma vogal temática feminina, masculina, isso não existe, tudo bem? O que isso quer dizer, Renata? Eu tenho ali a palavra cabelo. Esse O se configura como uma vogal temática e não como uma marca de masculino, por quê? Esse O não pode mudar para A, por exemplo. Não existe cabela, não existe sofô, não existe sofo, sei lá, não existe meso e assim em diante, tá? Nós temos aí como vogal temática essas vogais que finalizam uma palavra e que nunca vão admitir gênero. Além disso, a vogal temática pode também ser responsável por unir o radical a uma desinência. Já a gente fala sobre desinência e eu volto nesse conceito, ok? Queridos,
Então, nós temos ali o O como vogal temática de cabelo, sofá, o A como vogal temática, o A em mesa como vogal temática, controle e dente, nós temos o E como vogal temática e livro, nós temos o O como vogal temática, beleza? E aí nós temos um conceito chamado tema. O que é o tal do tema? É quando eu tenho radical mais vogal temática juntos. Ô, Renata, então você está querendo dizer que em cabelo, sofá, mesa, controle, dente, livro, pá, eu só tenho o radical mais a vogal temática. Então, todas essas palavras que estão ali também podem ser chamadas de temas? Com certeza, tá? A estrutura que tá ali é tema. Beleza? E vamos entender o que é desinência. Nos nomes, eu tenho dois tipos de desinência. Eu tenho a desinência que vai me indicar gênero, que vai me marcar o feminino ou o masculino. E nós temos a desinência que marca número, singular ou plural. Por exemplo, ali, aluno para alunas, né? Nós temos a palavra aluno, em que esse aluno é um radical e esse o marca para nós o gênero masculino. Posso chamar então de vogal temática? Não posso. Por quê? Porque vogal temática não admite flexão de gênero. Mas aluno, na palavra aluno, esse o não marca o gênero masculino? Então eu chamo de desinência. Ali eu tenho a palavra alunas. Temos o radical aluno de novo. Esse A marcando o gênero feminino e esse S marcando o plural. De novo, não posso pensar nesse A como uma vogal temática, mas sim como uma desinência, porque marca o gênero. Volta um pouquinho lá no conceito de vogal temática. Eu falei para vocês que a vogal temática é responsável por finalizar um termo, nunca indicando o gênero, ou a vogal temática é responsável por unir o radical a uma desinência. Nós vimos ali desinência de número. Nós temos o S marcando para nós o plural. Como que a vogal temática vai aparecer aí, Renata? Vamos lá para a palavra mesa. Nós temos o radical mes, nós temos a vogal temática A, e eu quero acrescentar uma desinência de número. Eu posso colocar o S, posso transformar mesa em mesas. Qual que foi a função da vogal temática no caso? Unir radical mais desinência, indicando o número. No caso, a desinência marcando o plural. Belezinha? Entenderam? Queridos, e aí nós temos o conceito de afixos. O que são afixos? Lembra que lá no começo a gente falou sobre palavra primitiva, que dá origem a palavras derivadas? Para que eu pegue uma palavra primitiva e dê origem a uma derivada, eu vou colocar esses chamados afixos. Esses afixos vão se juntar ao radical para formar novas palavras. Por exemplo, de feliz eu formo infeliz, leal, desleal, ativo, inativo, felizmente, feliz, felizmente, moderno, modernista, moderno, modernismo e assim em diante. O que é legal da gente entender aqui? Existem dois tipos de afixos. Os afixos que vêm antes do radical e os afixos que aparecem depois do radical. Aquilo que vem antes do radical chamamos de prefixo. Aquilo que vem depois do radical chamamos de sufixo. Simplesinho assim, ok? E nós temos uma parte que a língua portuguesa é maravilhosa. Ninguém sabia muito bem que nome dá para isso daí. E aí virou letra de ligação. Pode ser uma vogal, pode ser uma consoante, pode aparecer como vogal de ligação, consoante de ligação ou tão somente como letra de ligação, tá? Gente, as letras de ligação não têm nenhum significado. Elas não vão trazer nenhum sentido. Pá. Não, simplesmente ao unir um radical ao sufixo, ficou um som estranho, ficou um pouco confuso. O que as pessoas fizeram? Colocaram uma letra ali no meio, seja uma vogal, seja uma consoante, para ficar mais fácil de pronunciar essas palavras. Para ficar um som melhor, enfim. Nós temos ali, pobretão. Nós temos o sufixo ão e nós temos o radical pobre. Esse T aparece... Opa, temos um gato aqui. Esse T aparece aí para nós só para unir esse radical a esse sufixo. Em rapaziada, radical rapaz, sufixo ada. Esse I apareceu para unir. Cafeteira, mesma coisa. Unir o radical café ao sufixo eira, porque a palavra cafeeira significa outra coisa, então a gente precisava diferenciar. Jogaram um T. Pezinho, de pé pra inho. Não ia ficar péinho. Aí colocaram pezinho como vogal, como consoante de ligação para unir essas partes.
Então, repetindo, o que é importante da gente entender aqui? A letra de ligação não tem nenhum grande significado. A letra de ligação simplesmente aparece ali para unir uma parte à outra. Belezinha? Queridos, o que é legal da gente entender aqui nessa aula também? Eu quero que fique algo muito claro para vocês. Nem todas as palavras vão ter sempre a presença de vogal temática, mais prefixo, radical, vogal temática, sufixo, letra de ligação e tal. Não, existem palavras que só são compostas de radical e vogal temática, por exemplo, tá? As palavras, de maneira geral, têm essas partes que eu mostrei para vocês, tudo bem? Mas nem sempre eu terei todas essas partes em todas as palavras. Belezinha? Qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Na próxima aula, a gente vai falar sobre estrutura dos verbos. Beijo!